Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise de inglês de poder. E no vídeo de hoje a gente vai analisar não só o inglês, mas a postura, a entonação, o estilo de comunicação de Donald Trump. Let's go! With $300 billion, I was under Joe Biden, a corrupt politician, not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man. Eu gostaria de falar muito do uso desse carinha aqui, do by the way, mas antes disso eu queria falar na calma que Donald Trump fala. Tá vendo? Pra gente cortar um pouquinho desse nervosismo de falar inglês, tanto no português você pode usar isso também, quando você estiver comunicando em português. Você não atropelar as palavras, querer falar muito rápido. Porque que as pessoas prestam mais atenção no que você está falando quando você comunica de forma devagar e a pessoa vem acompanhando o seu raciocínio, do que você ficar jogando palavra atrás de palavra e a pessoa se perder naquilo que você fala. A primeira dica que a gente aprende aqui com Donald Trump é falar vagarosamente. Isso também dá a sensação de você ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais esperta. Você pensa antes de falar as palavras. Uma coisa legal que ele usou aqui é o tal do by the way. Eu gosto muito de ensinar esses conectores, porque é uma coisa que dá cor, traz cor para o seu inglês. Falando nisso, então ele jogou aqui a ideia, falou do Joe Biden e colocou aqui um by the way. Falando nisso, go back 40 years. Falando nisso, volta atrás, 40 anos. O by the way ajuda você a levar a linha de raciocínio para frente. Você vai jogando ideia dentro daquilo que você está falando. By the way, falando nisso. Aliás, eu posso traduzir ele como aliás também. By the way, by the way. Vamos ver mais uma vez. Not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40 years ago either. But now he's... He was not a smart man 40 years ago either. Então ele vai jogando a ideia dele pra frente. O by the way ajuda ele a acrescentar argumentos. By the way, eu aprendi by the way com Red Hot Chili Peppers. By the way, I try to say I'll be there. E aí, daí pra frente, eu comecei a usar o by the way, falando nisso, ok? O legal é você trazer ele ainda no tom que ele vem, né? By the way, falando nisso, aliás. Uma outra coisa interessante da gente falar aqui é que ele tá ofendendo o Joe Biden, mas não tem nenhuma gritaria. Você não vê ele estilo Jojo Todinho. Descarado! O pior arrependimento da minha vida! Olha como ele vem calmo. Ele vem conciso nas ideias dele. Well over $300 billion. I was under Joe Biden, a corrupt politician. A corrupt politician. Calma, ó. Zen. Not a smart man. Never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40. Not a smart man, Nora. Olha só que interessante. É legal a gente pegar isso aqui, porque às vezes você acha que o gringo vai vir com as palavras todas certinho, né? Not a smart man. Eu soaria mais britânico assim, né? Not a smart man. O americano vai jogar o som da aranha. Então você tem que já acostumar o seu ouvido para quando você ouvir essa ligação, Nora. What? Ele falou Nora, é isso mesmo que eu entendi? Você entender a conexão do not com a palavrinha A. O T entre as vogais vai ter esse som de aranha, arame. Not a smart man. Not a smart man. Pegaram o som? Years ago either. But now he's in particular bad. Politician, not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40 years ago either. But now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, if the right results of the election were given, if I were president, this war would have never taken place, and he would have been very happy, because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war... Uma fala em particular que eu gostaria de pegar aqui, que os meus alunos sempre falam, teacher, mas é a terceira coluna, eu vou usar quando? O tempo inteiro o gringo usa a terceira coluna. Mas é porque vocês não conhecem ela, que vocês não veem, não percebem o uso. Sabe aquela ideia de quando você compra um carro vermelho e aí, de repente, agora todo mundo tem carro vermelho? Na verdade, isso é só uma impressão sua. A galera já tinha o carro vermelho antes. É que você agora passou a notar o carro vermelho. Então, eu quero que vocês peguem a terceira coluna e estejam acostumados a trabalhar com ela. É por isso que toda vez que eu passo para os alunos, eu falo do, de, done. Fazer, fiz, feito. Olha lá. Do, de, done. Fazer, fiz, feito. Olha como ele usou aqui, ó. This was done by a corrupt administration. Isso foi feito.
Olha só que interessante. A gente tende a querer sempre falar no presente, né? Se eu conhecer só o presente, eu vou saber o inglês basicão. Se você falar do que acontece nessa linha de tempo. Mas e o passado? Did, alguém did isso aí? Ou done, né? Isso foi feito. Olha que interessante. Quando você aprende a terceira coluna, você dá um upgrade no seu inglês. É como se você tivesse um carro que você pudesse correr muito com ele, com trocentos cavalos, e você fica ali, ó, só naquela marcha lenta. Você tem que saber as 3 colunas para você usar melhor o seu inglês. Então, I do, uma coisa que eu faço. I did, uma coisa que eu fiz. Uma coisa que was done, uma coisa que foi feita. É usadíssimo no inglês. Você vai ver o tanto de vezes que o Trump vai usar isso aqui só nesse vídeo, a terceira coluna. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, if the right results of the election were given, if I were president... Nem fui muito longe. E já tem aqui, ó, results of the election were given. Mais um verbo aqui da terceira coluna, tá vendo? Give, gave, given. Give, gave, given. Uma coisa que I give é uma coisa que eu dou. They, I gave. Agora, given, uma coisa que tem dado, né? Foi dada. Então, quando você quer falar um inglês mais construído, um inglês mais da camada adulta, o inglês estilo Trump, você tem que ter conhecimento da terceira coluna, que vai elevar, vai te diferenciar da galera que fala só o basicão. Tem o jeito criança de falar inglês, tem o jeito adolescente de falar inglês e tem o jeito adulto. E é essa camada que vocês querem acessar, entendeu? Então, vocês precisam usar isso aqui. Vocês precisam ter domínio disso aqui. This war would have never taken place, and he would have been very happy because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never been given. If I were president, this war would have never taken place, and he would have been very happy. E mais uma vez ele vai usar aqui, ó, take, took, taken. Take, took, taken. Olha esse verbo aqui. The right results of the election were given. If I were president, this war would have never taken place, and he... Eu quero chamar atenção para essa frase aqui em particular. This war would have never taken place. Take, took, taken. Olha só, a gente não pula nem um minuto do vídeo e ele já usou 3 verbos da terceira coluna. Você vê como é um ponto forte de uma pessoa que fala um inglês bem dito, bem falado. Take, took, taken, tá? Esse verbo, take, took, taken. Então, take place é o verbo acontecer. Ele está dizendo aqui que se ele tivesse sido presidente, que essa guerra não teria acontecido. Então, this war would have never taken place. E aí, e a parte interessante é que se você conhece a base do verbo take, took, taken, depois você consegue aprender as outras variações que vêm desse verbo aí, como take a shower, que é tomar banho, né? Take a shower, took a shower, taken a shower. Take care, to care, taking care. Depois o seu único exercício vai ser aprender a pegar as variações que o verbo tem. Então aprenda aquele verbo base, take, took, taken, pegar, levar, tomar, tá? A tradução dele. E depois vou aprender nas outras variações. Por isso que é importante vocês aprenderem a terceira. Porque como é que eu vou associar isso aqui se eu não tiver o costume de usar a terceira coluna? Pegou? Vamos lá. He would have been very happy. Because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through... Olha lá, mais um verbo. Olha só, mais um verbo. See, saw, seen. Ver, viu, visto. See, saw, seen. Ele já está usando aqui mais um verbo da terceira coluna. E olha só, ele está metendo pau aqui no governo de Joe Biden sem usar nenhuma palavra agressiva. Sem usar nenhuma palavra de baixo calão. Então, para você ter essa visão de uma pessoa que é levada a sério, que as pessoas respeitam, essa figura imponente... Tem que ter um vocabulário firme, coeso, sem usar palavras de baixo calão, sem gritaria. Você gritou, ergueu o tom de voz, pronto, acabou, você já perdeu a moral. É diferente do que faz aqui o Donald Trump. Ele usou um verbo aqui muito interessante, I mean, já falei desse aqui no vídeo da Anitta, né? I mean. Você vai ver que os americanos usam muito isso quando eles estão estabelecendo a ideia, né? Quero dizer, I mean. Isso dá aquele tempinho que você precisa, aqueles segundinhos para você conseguir estruturar as suas frases. Eu gostaria de chamar a atenção para essa frase dele aqui, ó. They went through hell. Essa palavrinha went through é muito interessante a gente pegar. Sabe o drive-thru? Lembra do drive-thru agora? They went through. A gente acha que o verbo passar, ele vai ser passar sempre de um jeito no inglês, né? Que é a palavrinha pass. Pass, acabou. A gente tem o de pass, acho que pass é passar para tudo. Mas quando eu quero falar de passar coisas na vida, a gente vai usar esse verbo chamado go through. O passado dele, went through. Por isso a importância de você conhecer as 3 colunas, para você ter essa malemolência de saber jogar tanto no presente, outra coisa que já foi, eles passaram pelo inferno. They went
through hell. Ok? Então, toda vez que eu quero falar de passar, que eu tô passando no mercado, eu posso sim usar o verbo pass by. Inclusive, vem com essa preposição, né? By. I'll pass by the supermarket. Quando eu tô falando de passar coisas da vida, a gente vai usar o go through. Go through, que é igualzinho do drive-through. Ok? They went through hell. Like to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people with soldiers. A lot of people, arame, ó, dá pra perceber bastante no inglês do Trump, o sonzinho da arame, o T entre as vogais, com esse sonzinho, né, a lot of people, a lot of, cadê o of? Não vai até o final, tá vendo? A lot of people, a lot of people. Uma coisa interessante da gente falar aqui, comunicação visual. Se você quer ser uma pessoa que as pessoas prestam atenção em você, você tem que fazer essa comunicação visual. Mas não de você ficar assim, ó, encarando a pessoa enquanto você tá falando, isso também é desconfortável. Mas você vê como ele distribui o olhar? Tem várias pessoas nesse momento entrevistando ele, várias pessoas da mídia. E ele distribui o olhar, ele comunica com toda a galera. Tanto se você precisar de presença de palco, fazer uma apresentação na empresa que você trabalha, distribua o olhar. Comunique também com os seus olhos, tá? Não ficar olhando para baixo, que isso aqui não passa nenhuma segurança. Você vai dar ideia de timidez, vai dar ideia de falta de confiança. Então, aprenda, trabalhe isso, já começa a fazer isso, conversando com as pessoas no seu dia a dia. Você está conversando com 2 amigos seus? Distribui, conversa, olha para um, olha para o outro. Faça esse exercício para você aprender a distribuir o seu olhar. And everything else, and the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happened, none of that would have happened. And I'm just saying that. And você vê que ele também dá esse tempinho para falar as coisas que ele tem que falar. Não é que como se você já tivesse tudo o que você vai falar na sua cabeça o tempo inteiro. Mas o interessante é que você precisa lembrar que o inglês não tem aquele end que a gente carrega, né? Aquele som de I forte. And, tá vendo? Eu grudo nesse de tá pensando. Só que se eu ficar usando isso excessivamente, também dá a ideia de que eu não tenho muito domínio naquilo que eu tô falando. Então, ó, usa isso aqui, mas bem leve, coloca de vez em quando. Tá aí a importância de saber os conectores, let me see, in my opinion, I mean, you know, que aí você consegue intercalar isso aí, sabe? Fazer esse balé. He was a horrible president, whether it was the borders or this, he was just a horrible, corrupt president. Mr. President, you want to I can't think so much. So, first of all, Repare como ele já começa a comunicação dele primeiro agradecendo. Uma coisa interessante da gente apontar, já que estamos falando de comunicação, toda vez que a palavra é passada para você, não se esqueça de agradecer. Obrigada, thank you very much, thank you for the opportunity, obrigada pela oportunidade. E depois ele começa com um link word, né? So, 2, na verdade, né? Então, primeiro de tudo, so, first of all, dá tempo de eu pensar naquilo que eu vou mandar. Eu não chego tá vendo? So, first of all, primeiro de tudo, e aí ele estabelece a ideia dele na cabeça dele. Ele consegue construir aquilo que ele quer falar. So, first of all. E repara como os dois estão com praticamente a mesma posição de mãos ali. Não tá aquela coisa mexendo para tudo quanto é lado, né? Principalmente, ó, vale aí também uma regra de etiqueta. Se você estiver no restaurante, você tá conversando, tá numa reunião de negócios, nada de ficar mexendo com garfo, assim, aquela coisa, a pessoa fica te olhando, meu Deus, segura essa faca, sua louca. Então, ó, a posição das mãos. Sem ficar mexendo muito, ó, as meninas que usam anel, sem ficar muito, ó, mexendo assim, ou assim com a mão, sabe? Uma coisa que eu corrigi em mim também, que eu ficava sempre falando assim, ó, mexendo com a mão. Isso dá sinal de nervosismo, de que você tá fora de controle, você não tem domínio daquilo que você tá falando. Então, de preferência, o apoio das mãos. To buy weapons from the United States. We're thankful for this program and this opportunity. We're thankful for Europe. They pay for this. Opportunity. Olha isso, this opportunity. Olha como o T dos britânicos é mais marcado, né? Opportunity. Se fosse Trump falando essa frase, ele mandaria opportunity, arranha. Tá vendo? Possibilidade. Uma dica aqui extra, terminou com it, com esse Y no final, it.
No inglês, vai terminar com idade no português. City, cidade. Opportunity, oportunidade. Possibility, possibilidade. Teacher, qual que tá certo? Possibility or possibility? Os dois, um americano e o outro britânico. Sure. And etc. We have some programs where we can have some money to finance this. And this is a part, I think. It's not a part for the war. It's not a part. É bem marcadinho, tá vendo? And to defend us, it also will be a part for security guarantees, to strengthen our army, to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And it depends how much money we need to rearm. Em alguns sotaques, você vai reparar, important, tirando esse somzinho de T também, tá vendo? Ele jogou um pouquinho mais marcado, important, tá valendo também. Mas, ó, pode esperar, às vezes, o gringo tirar o somzinho de T e important, como se ele estivesse comendo esse som, ok? Se você quiser mostrar um pouquinho de superioridade no seu inglês e quiser mostrar que você sabe do inglês que você fala, essa aqui é uma dica, né? Pegar esse somzinho important e trazer para você. We have systems, they're literally 100%. Olha só, voltei pro americano e já vi o som de aranha de novo. Literally, tá vendo? Ai, teacher, acho muito enroscado. Literally, tá valendo também, só que você vai soar um pouquinho mais britânico. Teacher, quero falar 100% americano. Trabalha esse som de aranha. É uma coisa que vem com o tempo. Você tem que ficar falando, praticando. Quanto mais você ficar jogando pra fora, você tá tomando banho e fica lá. Literally, tá vendo? E fica praticando esse som. Vem no comecinho, depois joga o restante. Literally, ok? And it's really like shooting two bullets. You know, two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance is 100%. It's 99%. Um pouquinho de movimento com as mãos, mas nada tão exagerado, né? Ao ponto de... Ainda mais a mulherada com a unha muito longa, né? Fica aquela coisa mexendo. Ninguém consegue focar na sua mensagem. Mexe um pouco, né? Para ficar uma coisa mais dinâmica, mas nada muito espalhafatoso. Tenta centrar e fica aqui no seu lugar, entendeu? Você imagina uma pessoa culta. 100%. So we sell the equipment to NATO, and NATO does what, I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want you to have the equipment. And we're getting the best equipment in the world, but they pay us for the equipment. Under Biden, it was just crazy what was going on. It was. Não tem nada de it was, tá vendo? It was. Toda vez que o gringo, repara isso, toda vez que o gringo joga o sonzinho dessa palavrinha it, ele não tem o sonzinho do T, it. Morre aí, esse T não vem. Repara bem, as palavras que terminam com T, not, a não ser que tenha uma vogalzinha depois, né? Not a palavrinha termina ali naquele T. Terminou com a letra T, terminou com a letra B, bom, já que estamos falando de guerra, né? Bom. Cadê o B? Não veio. Então, tirou o T, tirou o B, você está mais enxugado, você está mais parecido com aquilo que o nativo fala no dia a dia. It was. Se tiver um somzinho de vogal que vem em seguida, eu posso fazer o som de aranha, né? Então, você vai ouvir tanto a pronúncia como it was ou it was. As duas estão corretas. I believe the number is over 300. I think it could be $350 billion worth of equipment and money and everything else. And we've made more progress in settling this war in the last 2 months than they made in 4 years. This should have been settled a long time ago, but it should have never happened. Yeah, please. Você vê que quando ele joga a bola para um entrevistador falar, yes, please, ele usa muito bem essas palavras de educação. Yes, please. Sim, por favor. Para a pessoa que vai te fazer uma pergunta. Então, você está numa apresentação, alguém quer te fazer uma pergunta, está levantando a mão, está querendo falar, yes, please. E aí você passa a bola para essa pessoa. Yes, please. You pushed out on social. Outra coisa, a pessoa está te fazendo pergunta, você está olhando ela nos olhos, você está prestando atenção, você está pronto para ouvir o que ela tem para te perguntar. Isso demonstra interesse, demonstra que você está ali naquele tempo com aquela pessoa. Você se interessa naquilo que ela tem a dizer. About the only country in the world that uses it because of what. Olha só um ponto interessante. Quando ele vai dar uma opinião pessoal dele sobre alguma coisa, ele usa a palavra I believe, eu acredito que.
É muito mais interessante a gente usar a palavra I believe, eu acredito que, do que usar um eu acho. Eu acho passa total descredibilidade, né? Agora, eu acredito é mais... A pessoa tende a acreditar mais na ideia que você está mandando. A palavra acreditar traz uma certa positividade, né? Eu acredito que, por mais que ele mande depois I may be wrong, eu posso estar errado, aquele não quer colocar o dele na ETA, né? I may be wrong. Então, usem bastante a palavra I believe, eu acredito que é interessante. Because of what's happened, massive fraud all over the place. The other thing we want change are the machines. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballot. 10 times more expensive. Aqui você consegue reparar como o sonzinho do T no inglês é um sonzinho que assopa, né? Tá vendo? O sonzinho que vem assim, 10 times. 10 times. Se eu tenho um inglês que fala 10 times, tá pesado. Só que o gringo não tem noção que o T no português soa assim, time. Eu fui perguntar para uma gringa na igreja que horas são e eu perguntei what time is it? Ainda vim com aquele hit pesadão. Ela não entendeu, ficou aquele clima e eu saí correndo, nem me desculpei, né? Porque ela não conseguia me entender porque eu falei o que eu poderia dizer. Eu só saía, né? Se tivesse um buraco para me enterrar, eu me enterrava. Mas olha o somzinho do T. Tá, tá. Ele vem estourado, porque o gringo não tem noção que o português tem som de tá. Meu nome é Tamires, eles vão me chamar de Tamaris. Tá, tá. Porque esse é o som que eles reconhecem. 10 times. Então, você vai praticar essa fala na sua casa. 10 times. Tá, tá. 10 times. O T vem assoprando. Ele é delicado, tá vendo? 10 times. You have the results that night. Most people, many countries use paper ballots. It's the most secure form. So between paper ballots, very, very important. Very, very important. Olha só como ele usou aqui o important, daquele jeitinho que eu falei pra vocês, tirando o somzinho do T, né? Como se você estivesse engolindo ele. Important, important, very, very important. Eu vejo alguns professores de inglês falando na internet, não use very. Aí você chega lá nos Estados Unidos, o gringo tá usando o quê? O very. O Trump, aqui nesse vídeo, tá usando o very. Eu não gosto muito desse, não, use, tarará. Na verdade, quando a pessoa está te falando isso, ela quer que você aprenda outras palavras para você conseguir enriquecer o seu vocabulário. Os gringos vão usar very, sim. Então, você pode usar também. O que não vale é você ficar só no very, 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 play safe, ficar jogando só naquele seguro, né? E nunca evoluir. Então, usa o pretty também, que é bem legal. Usa o quite, que significa bem, it's quite hot today. Tá bem quente. Tem outras palavrinhas para você enriquecer. Because with men and women's sports and with transgender for everybody and open borders and all of the horrible things, and now the new thing. Repara como ele não completa esse of, all of the horrible things, all of the. Para você ficar craque em ouvir o gringo e conseguir entender quando ele manda coisas desse tipo, all of the. Esse of não vem marcadinho como a gente espera, né? All of the. Expectativa, all of the. Realidade. Então, você vai fazer o quê? Vai ouvir, de preferência, pessoas de poder falando, porque você quer ter um inglês de poder, você quer ter um inglês de influência. Você vai ouvir, vai pausar e vai repetir. Copia o gesto da mão que a pessoa está fazendo, copia a postura que a pessoa está fazendo, o tom que a pessoa faz, você faz também. All of the horrible things. Você consegue trazer isso para você. Brincar de encenar ajuda muito. Brincar de sombrear o gringo é que vai fazer você ter esse tom. Zero. You go back a year ago, 2 years ago, 3 millions of people poured into our country. Perceba como ele vem, ele argumenta, ele tá aqui, ó, dentro do quadradinho dele, ele tá falando, e ele volta a mão na posição. Faça isso também. Tá comunicando, nada espalhafatoso, vem aqui, tananã, tananã, volta a mão na posição. A única coisa que eu não faria, vou até voltar aqui para vocês verem, olha só o que ele faz com as mãos agora. You go back a year ago, 2 years ago, 3 millions of people poured into our country. It was terrible. Thank you very much. Esse sinal aqui, ó. Isso aqui não é muito legal. Quem que lembra isso aqui pra você? Né? Obsceno. Então, você tá falando, ó, volta aqui nessa posição e fica nela. Ok? Isso aqui não é muito legal. Outra coisa, ficar falando e ficar assim, ó. Eu tinha essa mania.
Agora eu tô me corrigindo, tô me policiando pra não fazer isso aqui, é um gesto obsceno. Então a pessoa tá prestando atenção naquilo que você tá falando. Você faz gesto obsceno, ela vai voar para outro lugar. Não é isso que você quer. Você quer ter uma comunicação de poder, de influência, não erótica, não sexualizada. Então evite isso aqui. E se além de ter um inglês fluente, você também quer ter um inglês de influência e de poder, clica no link aqui embaixo que eu posso te ajudar. Te vejo na próxima análise.